Olá pessoal, hoje nós iremos entrar na nossa parte de legislação, tá certo? Eu decidi logo entrar na parte de legislação para que vocês entendam mais para o final, eu inverti aí, tá? E que vocês entendam mais no final a questão do empreendedorismo, porque quando vocês estudarem empreendedorismo vai falar nessas leis. Em algumas leis que nós iremos falar. Então é melhor que vocês saibam logo as leis para que vocês entendam melhor o empreendedorismo, ok? Então, iniciando hoje nossa parte de legislação, nós vamos trabalhar aí a Lei 7498 de 86, tá? Essa lei, ela dispõe sobre a regulação do exercício da enfermagem, certo? É nosso direito, tá? Dentro da nossa profissão, exercer nossas atividades. E isso, a Lei 7498 de 86, ela nos ampara, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês o artigo 6º, que são enfermeiros. O titular do diploma ou do certificado de enfermeiro, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Então, são enfermeiros, todos aqueles que têm um diploma, né? O certificado e o diploma de enfermeiro, né? É registrado por uma faculdade, uma universidade, tá? Que é cadastrado no MEC, tá certo? São técnicos de enfermagem, o titular do diploma ou do certificado de técnico em enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Então, o técnico é um curso de nível médio, que ele tem uma duração de 2 anos. E no artigo 8 são auxiliares de enfermagem, o titular de certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente, tá? Aí nós abrimos um parênteses aí com relação aos auxiliares de enfermagem. Dentro da nossa categoria de enfermagem, os profissionais auxiliares de enfermagem estão para serem extintos, tá? É a profissão auxiliar de enfermagem, né? A profissão, né, está para ser extinta, certo? Irá ficar apenas o enfermeiro e o técnico de enfermagem, tá? O sistema COFEM-COREM, ele tinha proposto que os profissionais auxiliares de enfermagem, né, se capacitassem e se tornassem ou técnicos de enfermagem ou enfermeiros, porque em maio de 2010 a profissão de auxiliar de enfermagem iria ser extinta. Mas, chegando em maio de 2010, o sistema COFEM-COREM viu que ainda tinha um número muito grande de profissionais auxiliares de enfermagem que não conseguiram, né, ser técnicos nem enfermeiros. E daí, pensando na questão de que muitas pessoas iriam ficar desempregadas, porque não existiria mais a profissão auxiliar de enfermagem, eles prorrogaram essa, né, proposta de acabar com a profissão de auxiliares de enfermagem e a data ainda não foi informada. Mas os auxiliares, eles têm que ter ciência que a profissão de auxiliar de enfermagem ela vai ser extinta. Certo? Tudo bem? Então, falando sobre nós enfermeiros. Dentro das atividades do enfermeiros, nós temos 2 grandes grupos. Nós temos as atividades do enfermeiro, que são privativas do enfermeiro. Quando eu digo privativa, é que só quem pode realizar as atividades privativas são o enfermeiro. Um enfermeiro, ele não pode delegar suas atividades privativas
para um técnico de enfermagem ou para um auxiliar de enfermagem. Ele só pode delegar suas atividades para outro colega que seja enfermeiro, ok? Porque é privativa, tá bom? Então, nós temos outro grupo que são as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Então, as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde são atividades que o enfermeiro vai fazer junto com o técnico, com o auxiliar e com demais profissionais da área da saúde, ok? E a gente vai falar sobre essas atividades do enfermeiro, tanto as privativas como integrante da equipe de saúde. Então, vamos lá. Como privativa, está no artigo 11. Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefias de serviço e de unidade de enfermagem. Só quem pode fazer é o enfermeiro, tá? Então, direção de órgão de enfermagem é o enfermeiro, tanto seja público como seja privado. Dirigir um setor de enfermagem tem que ser o enfermeiro, tá? Tanto no setor de coordenação, de chefia de unidade, de, 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 de um hospital geral, né? Se o serviço é de enfermagem, coordenação, direção, chefia, tem que ser um enfermeiro, tá? Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Então, todo técnico e todo auxiliar, ele tem que ter um supervisor enfermeiro para que ele possa realizar as suas atividades, tá? Então, organização e direção dos serviços de enfermagem, certo? E das atividades desenvolvidas pelo técnico e pelo auxiliar, tem que ser um enfermeiro como supervisor, ok? É por isso que o nosso sistema COFEM-COREM, né, ele está exigindo que toda instituição de saúde tenha um RT. O que é um RT? É um responsável técnico, que tem que ser um enfermeiro para que ele seja responsável por todas as técnicas desenvolvidas na instituição em que ele trabalha, no serviço em que ele trabalha, tá? E essas técnicas vão incluir aí os técnicos e auxiliares de enfermagem, as atividades do técnico e auxiliares de enfermagem, porque o enfermeiro é o supervisor. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação de serviços de assistência de enfermagem. Pessoal, assistência de enfermagem é a atividade do enfermeiro, privativamente. Tá certo? Então, planejar, organizar, executar a ação, avaliar se deu certo, se não deu certo, onde é que a gente deve melhorar, é o enfermeiro, tá? Que vai planejar essa assistência e daí ele vai informar essa assistência para que seja desenvolvida dentro, né, da equipe de saúde. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre material de enfermagem é o enfermeiro. Tá? Por isso que nós temos, né, o enfermeiro auditor, o enfermeiro com a especialização de auditoria, né, que ele entra aí como consultoria e emissão de pareceres do material que nós enfermeiros podemos estar trabalhando. Consulta de enfermagem, a maior atividade que nós temos. A consulta de enfermagem, ela só pode ser desenvolvida pelo enfermeiro. É lá dentro da consulta de enfermagem que a gente prescreve a assistência de enfermagem, que está aí no item J, tá? Prescreve a assistência de enfermagem. O que é essa assistência de enfermagem? É a gente trabalhar com a SAE, S-A-E, que vocês vão aprender próximo semestre, tá? Que é a sistematização da assistência de enfermagem, certo? É lá onde a gente vai trabalhar o histórico de enfermagem,
o diagnóstico de enfermagem e os planejamentos de enfermagem dentro da nossa assistência de enfermagem. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Paciente com risco de vida deve receber atendimento do enfermeiro. Até os sinais vitais em um paciente com risco de vida, quem deve aferir é o enfermeiro. Por quê, pessoal? Porque nós pagamos as disciplinas de anatomia e fisiologia, tá? De maneira bem realmente minuciosa, diferentemente do técnico e do auxiliar de enfermagem, que eles aprendem o básico de anatomia, tá? E eles se detêm mais na técnica. Já nós, profissionais enfermeiros, nós temos que aprender realmente a ciência, que é a anatomia, que é a fisiologia, que são as peculiaridades de cada área que nós trabalhamos, e também devemos aprender as técnicas, para que a gente possa supervisionar o nosso técnico e o nosso auxiliar de enfermagem. Como é que eu supervisiono um técnico e um auxiliar de enfermagem se eu não sei a técnica? Tá? Aí veja bem, eu abro um parênteses aí. O fato de eu não ter experiência em realizar a técnica, isso não quer dizer que eu não sei a técnica, certo? Então, eu estou lá supervisionando o técnico e o auxiliar de enfermagem porque eu sei a técnica. E eu vou ganhar experiência a partir do momento que eu começar a exercitar. Quem pode me ajudar? O técnico pode, se for alguma técnica que ele possa fazer, tá? Se for uma técnica que é privativa do enfermeiro, como por exemplo, passar sondas, né? Aí outro enfermeiro que tem experiência vai me ajudar, ok? Então, paciente grave com risco de vida, assistência é do enfermeiro. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Enfermeiro, privativa do enfermeiro. Complexidade técnica é do enfermeiro, por quê? Mais uma vez, porque pagamos as disciplinas de anatomia e fisiologia e as especificidades de cada faixa etária, né? De cada ciclo de vida, né? Idoso, adulto, jovem, adolescente, criança, recém-nascido, gestante, tá? E daí, pessoal, nós que sabemos se aquele curativo ele está infectado, ele está atingindo que camadas da pele, ele já está dando para visualizar nervos e ossos, que nervo, que osso, que estrutura já está sendo visível, tá? A questão da granulação da cicatriz, tá? O curativo que deve ser, como é que deve ser feito, tudo isso quem vai saber essas altas complexidades é o enfermeiro, ok? E daí nós adentramos nas atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, tá? Agora aqui não são mais só atividades que o enfermeiro vai fazer sozinho, mas ele vai fazer junto com a equipe de saúde. Então, participar no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, tá? Então, junta-se a equipe de saúde e planeja e executa e avalia como é que aquela estratégia de saúde está, como é que o hospital está funcionando, como é que aquele setor pode melhorar, tá? Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Esses planos assistenciais de saúde, pessoal, são projetos terapêuticos individuais para cada paciente, tá? Então, por exemplo, na saúde mental, nós trabalhamos o projeto terapêutico para cada paciente. Então, junta o psiquiatra, o psicólogo, o enfermeiro, o farmacêutico, o assistente social, outros profissionais de nível médio e monta um plano assistencial desse paciente. Como é que a gente vai trabalhar esse paciente?
certo? Então, os vários profissionais da equipe que estão assistindo aquele paciente montam o plano assistencial para aquele paciente. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Isso aqui, essa prescrição de medicamentos, ela é uma atividade nossa como integrante da equipe de saúde. Por quê? Porque para prescrever medicamentos, nós precisamos que o gestor municipal, né, baixe uma portaria nos permitindo, como enfermeiros, de prescrever essas medicações. E essas medicações têm que ser dos programas que nós assistimos na saúde pública, nós cuidamos na saúde pública. Mais na frente, quando a gente entrar em consulta e prescrição de medicamentos de enfermagem, nós vamos falar especificamente desse ponto C aí, tá certo? Mas de antemão, o que é que acontece? Essa prescrição de medicamentos, ela está dentro da prescrição ela está dentro da nossa consulta de enfermagem, que a gente viu que é privativa do enfermeiro lá em cima, no outro slide, tá? Então, aqui, né, nós podemos prescrever os nossos medicamentos dos programas que nós assistimos na saúde pública dentro da nossa consulta de enfermagem. E veja, isso está dentro da nossa lei 7498 de 86. É por isso que o Conselho de Medicina já nos quis tirar muitas vezes o direito de prescrever esses medicamentos. E sempre o nosso sistema COFEM-COREM ganha, nós como enfermeiros ganhamos, tá, esse direito de prescrever esses medicamentos, porque nós somos acobertados por lei, tá? Desde 86 nós podemos estar fazendo isso. Certo? Então, por isso que eles tentam, mas até hoje eles não conseguiram, porque é lei, tá? Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação, né? Então, vai se construir um posto de enfermagem, então nós podemos, né, estar lá opinando qual o melhor canto de determinados, né, instrumentos, onde fica a pia e tal, ok? Prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e doenças transmissíveis em geral, né, que é a CCIH, nós podemos participar, né, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Tá? Por isso que a gente tem que ter um controle com relação à nossa equipe de enfermagem, os nossos técnicos e os nossos auxiliares. Nós não podemos deixar eles trabalharem, né, da forma que eles queiram. Nós temos que saber como é que eles estão trabalhando, nós temos que direcionar a nossa equipe. Tá? A assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. Acompanhamento da evolução e trabalho de parto. Tá? Logicamente que esse trabalho de parto aí, nós iremos fazer, né, o acompanhamento, tá? E também podemos fazer na ausência do profissional médico, certo? Na ausência, tá? A não ser aqueles profissionais enfermeiros que têm especialização em obstetrícia, eles podem estar executando aí o trabalho de parto. Execução do trabalho sem distócia, tá? Esse trabalho de parto sem complicações, certo? O trabalho de parto normal, né? Sem complicações, pode ser aí a gente dentro da equipe de enfermagem. Educação visando a melhoria de saúde da população. Então, seria aqui a nossa educação em saúde, pessoal. Educação em saúde, todos nós fazemos, tá? Sempre iremos fazer, seja dentro da saúde, seja dentro da educação, seja quando convidado para palestrar, a gente sempre vai estar fazendo educação em saúde, ok? E daí nós temos como artigo 12, né, as atividades do técnico de enfermagem, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente
participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, né, observadas o disposto do parágrafo 11, do parágrafo único do artigo 11 desta lei. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde, tá? Então, você veja, né, que ele vai participar dos programas, vai participar das orientações, vai participar da supervisão do auxiliar, tá? Vai participar da equipe de saúde, que ele é integrante da equipe de saúde, vai executar suas ações assistenciais como técnico, não podendo exercer as atividades privativas do enfermeiro. E daí, né, eu reforço com vocês a questão de sondas nasogástricas e sondas vesicais são do enfermeiro, privativa do enfermeiro. Cuidar de paciente com risco de vida, enfermeiro, privativas do enfermeiro, tá? Fazer procedimentos de alta complexidade, privativos do enfermeiro. Então, o técnico não pode estar fazendo isso, tá? E o auxiliar, né? O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer e descrever sinais vitais, executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde. Então, você veja que são aquelas atividades bem básicas, tá? Repetitivas, que todos os dias temos que fazer com o nosso paciente, ok? E que o auxiliar já faz isso, né? Daí a intenção, né, do sistema COFEN-COREM realmente acabar com a profissão do auxiliar de enfermagem. E daí eu chamo para vocês uma atenção no artigo 15, que as atividades referidas nos artigos 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro, tá? Então, veja, pessoal, o artigo 12 e o artigo 13, eles falam do técnico de enfermagem no artigo 12 e do auxiliar de enfermagem no artigo 13, e que ambos só podem exercer suas atividades sob orientação e supervisão do enfermeiro. Ok, pessoal? Então, a gente encerra por aqui a Lei 74/98 de 86. Nós vamos fazer uma atividadezinha e quando vocês estiverem estudando, qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos!